Noite, meus amigos. É com muita alegria que retornamos a essa casa que tem nos recebido sempre com muito carinho, com vibrações muito boas de afeto, de ternura, e rogamos a Jesus nos ampare, nos traga a inspiração necessária, nos ordene o pensamento, para que possamos ter momentos úteis aqui em conjunto, recordando-lhes as sublimes lições. Eu hoje vou trazer para vocês uma espécie de epílogo das 3 palestras, essa terceira que eu já pronunciei aqui nessa casa. São palestras independentes entre si, mas que estão unidas por um liame comum, um texto base, uma ideia inicial, que é falar a respeito do amor de Deus. Ela se baseia na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 16, quando o apóstolo vai dizer que foi através de Jesus, por intermédio de Jesus, que nós conhecemos o imenso amor de Deus pelos seus filhos e aprendemos a confiar nesse amor, diz João. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus. Então, para que nós conheçamos e reconheçamos o amor de Deus em nossas vidas, é preciso, como diz o evangelista, confiar nesse amor. E para isso era preciso fazer a conciliação entre a retórica de um Deus que é ao mesmo tempo todo poder, amor e bondade, com as situações concretas e adversas da vida que às vezes nos aflige. E por isso nossas 2 primeiras palestras, proferidas, uma na quinta, outra na terça, falou acerca do Instituto da Reencarnação, tal qual a doutrina espírita nos apresenta. E hoje nós vamos trazer outros conceitos que são importantes para a gente compreender as leis divinas no contexto de entendê-las como leis de amor, leis de bondade, leis de misericórdia, como elas atuam em nossas vidas, de tal maneira que, independente da nossa realidade ser boa ou ruim, nós vamos conseguir deduzir o amor de Deus na nossa existência. E para isso precisamos abordar hoje, é o que vamos tentar fazer, os conceitos de liberdade e livre-arbítrio, a função da dor nos processos evolutivos e o processo de reparação ou de regeneração do espírito que eventualmente tenha caído. Isso tudo nós vamos falar a partir da mais bela parábola que Jesus nos legou, na minha modesta opinião, e aquela que contém o mais bonito verso de todo o Novo Testamento, também na minha desimportante opinião, que é Lucas 15, 20, que é a parábola do pai amoroso. Chamada por esse título, é possível que você fale, nunca ouvi falar da parábola do pai amoroso. Naturalmente, porque a teologia tradicional tornou-a conhecida com outro nome. Chamou-a de a parábola do filho pródigo. E ao fazer isso, desvirtuou completamente o núcleo do ensinamento de Jesus, porque o núcleo do ensinamento de Jesus não estava na conduta do filho, mas na reação do pai. Essa parábola vem responder a uma crítica que Jesus estava sendo objeto por parte dos fariseus, porque Jesus, na qualidade de representante de Deus, da encarnação do Verbo divino, foi não só um pregador teórico do amor do Pai, ele nos apresenta Deus como um pai amoroso e bom. Ao passo que, naquela sociedade, até aquela época, os judeus tinham Deus como um juiz severo, que recompensava os bons, mas que punia os maus. Jesus vem nos apresentar um Deus Pai, que sabe responder de forma positiva com coisas boas aos seus filhos. Mas ele não se limitou a pregar esse Deus de amor, ele viveu esse amor em todos os momentos das suas relações. E era comum que, ao viver esse amor inclusivo, expansivo, ele se relacionasse de forma amorosa e misericordiosa com qualquer um que quisesse estar presente e compartilhasse com ele as alegrias da Boa Nova, as alegrias do reino, do Evangelho do Reino. E eram interlocutores habituais de Jesus, pessoas de má vida, pessoas que eram banidas da sociedade, pessoas que eram banidas das sinagogas. Prostitutas lavavam seus pés com seus olhos e secavam com os cabelos. Cobradores de impostos, que desde aquela época eram mal vistos pela sociedade.
porque eram judeus cobrando impostos de judeus, e naturalmente tirando uma parte por fora, para o seu sustento. Pecadores de toda espécie, loucos, coxos, mancos, gente que sequer conhecia a lei, a Torá, esses eram os interlocutores habituais de Jesus. E foi essa convivência fraterna, amorosa, inclusiva do amor de Deus, representada nessas relações, nesses momentos em que Jesus compartilhava as refeições e as alegrias do reino e as atenções com qualquer um que ali chegasse, que foi objeto de uma crítica ácida por parte dos fariseus, dizendo aos seus discípulos: esse senhor, esse seu mestre, se banqueteia, divide as refeições, come com pecadores, com prostitutas, com publicanos. Se você pegar exatamente essa passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versos 13 e 14, Mateus vai anotar uma resposta direta de Jesus. Jesus vai dizer ali, literalmente, porque eu vim para os doentes, não para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Misericórdia quero, não sacrifícios. Essa é a resposta de Jesus consignada no Evangelho escrito por Mateus. Mas se você for buscar essa mesma passagem em Lucas, você verá, a partir do capítulo 15, no verso 1, que Jesus, para responder àquela crítica, ele vai contar 3 parábolas em sequência. A primeira é a parábola da ovelha perdida, depois a da dracma perdida, a moeda perdida, e por fim, a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. As 3 no mesmo sentido. Ele vai dizer: qual de vós que tendo 100 ovelhas, uma se perdendo, não deixa as outras 99 no campo e não vai atrás daquela que se perdeu? E ao encontrá-la, põe-na nos ombros e traz de volta para o seu rebanho. E qual de vocês, mulheres, que perdendo uma, tendo 10 dracmas ou 10 moedas, perdendo uma, não para tudo o que está fazendo e vai diligentemente procurá-la até encontrá-la? E ao encontrá-la, chama as amigas e diga: regozijam-se comigo, porque eu encontrei minha dracma perdida. E aí arremata Jesus: porque há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E aí ele prossegue e entra com a parábola do filho pródigo, ou do pai amoroso, como eu proponho renomeá-la aqui para nós essa noite. Parábola bastante conhecida, mas que vai nos possibilitar abrir vários parênteses para falarmos a respeito desses institutos que queremos estudar com vocês essa noite. Ele vai dizer assim: que um pai tinha 2 filhos, e o mais jovem deles, chegando-se perto dele, pediu a sua parte na herança, e o pai o concedeu. Passado não muitos dias, o jovem, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, aonde dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O irmão mais velho, aquele que fica, vai dizer no final da parábola que o jovem gastou todo o seu dinheiro com bebidas e mulheres, prostitutas, diz ele. Mas nesse momento abrimos um primeiro parênteses para começar a entender do que se está falando e introduzir um conceito importante para entendermos os mecanismos da lei divina. Jesus está falando de um jovem, né, que resolve pedir para o seu pai aquilo que no nosso direito civil poderia ser entendido como o adiantamento da legítima, ou seja, a parte da herança forçada dos herdeiros necessários. E o pai, para surpresa de todos, aqueles que ouviram a parábola na primeira vez, e nossa, o pai lhe concede esse favor. O pai lhe antecipa os bens. E esse garoto vai e parte e dissolve todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Se você entender como eu entendo que o pai da parábola representa o senhor de todos os bens que existem na terra e fora dela, Deus, você vai entender que os filhos da parábola somos nós, a humanidade, e que alguns de nós, notadamente os mais jovens, os menos experientes, às vezes resolvemos que queremos viver longe da casa do Pai, experiências diversas, nem sempre as mais nobres experiências.
É isso que Jesus está contando no princípio dessa parábola. E coisa curiosa, Deus, o Pai, concede-nos a experiência. Por que nos concede? Não sabia o Pai que o garoto ia fazer? Não sabia Deus como nós iríamos utilizar os bens que Ele nos disponibiliza, que nem nossos são? Naturalmente que sabia. Mas aí nós precisamos fazer a distinção de dois conceitos conectos, que muitas vezes são tomados por sinônimos, mas que, na verdade, representam duas potencialidades distintas da alma, que são os conceitos de liberdade e livre-arbítrio. Dois conceitos importantíssimos para a filosofia em geral e para a filosofia espírita no particular. Muitas vezes tomados por sinônimos, mas se você buscar no capítulo 10, da parte 3ª do Livro dos Espíritos, você vai encontrar lá a lei de liberdade. E num tópico dentro desse capítulo, uma das leis morais da vida, né? Lei de liberdade. E num tópico dele, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está contido na lei de liberdade, não é a própria liberdade. Nós poderíamos conceituar didaticamente a liberdade como a potência do agir e o livre-arbítrio como a potência do querer. A liberdade, a potência do agir, é a potência que me permite caminhar e encaminhar as minhas atitudes. E não é uma prerrogativa do ser humano. Os animais também são livres. Só que a sua liberdade, a liberdade dos animais, é utilizada integralmente na satisfação das suas pulsões instintivas. Não é isso? Não há ponderação, não há arbítrio, não há raciocínio. Porque, diferentemente de nós, eles não possuem a potência do querer, que é o livre-arbítrio. Então, um leão faminto vai matar o primeiro cristão que encontrar na sua frente para saciar a sua fome. Assim como um cachorrinho ou uma cadelinha no cio vai cruzar com o primeiro animal que encontrar. Nós não. Ou pelo menos, espera-se que a maioria de nós não. Não é isso? Nós temos uma capacidade a mais, que é a capacidade de arbitrar. E por termos a capacidade de arbitrar, de ajuizar, de formar valores, nós, diferentemente dos animais, somos responsáveis pelas nossas ações. Responderemos por ela. Utilizando uma palavra no sentido genérico, também muito conhecida, se miscuiu muito na doutrina espírita, não há karma no reino animal. Né? O leão não vai nascer banguela porque matou e comeu o cristão, não, ele estava apenas atendendo a sua pulsão instintiva. No entanto, diz Kardec, quando Deus põe na fronte do homem o selo da razão, ele passa a ser responsável pelos os seus atos, que passam a ter consequências e trazer-lhes reações. Arbitrar. Quem faz uma síntese fabulosa desse processo é o apóstolo Paulo, quando vai consignar na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, verso 12, tudo me é permitido, ou lícito, mas nem tudo me convém. Ao dizer tudo me é permitido ou lícito, Paulo está falando, sou livre para fazer o que quiser. Amar ou odiar, perdoar ou me vingar, tolerar ou ser intolerante. Mas nem tudo me convém, porque eu preciso entender que as minhas ações vão produzir consequências. Nem tudo convém que eu faça. E aí ele se reporta à potência do querer. Um rápido exemplo retirado de um livro de filosofia que você que já leu Herculano Pires está autorizado a comprar, não espírita. Um autor chamado Thomas Nagel, que é professor de Direito e de Filosofia da Universidade de Nova York. Ele escreveu um livrinho que em inglês tem um título muito original, que diz o que quer dizer tudo isso. Em português foi traduzido como a Introdução ao Estudo da Filosofia. Nesse livrinho ele vai discutir alguns institutos da própria filosofia, entre eles o livre-arbítrio e o determinismo. E aí ele vai dar um exemplo que eu adaptei. Suponha que você resolva ir almoçar num restaurante por quilo.
Esse é o exemplo, para que a gente possa entender as sutilezas do livre-arbítrio. E que, ao final, restaurante por quilo é aquele restaurante que é ótimo para os comerciantes, porque lhes permite cobrar o mesmo preço do arroz, do alface e do filé mignon, né? Quer dizer, você vai, é R$60 o quilo, R$57 o quilo, independente daquilo que você pegar. Mas, muito bem, você foi. E, ao final, depois de já ter posto o seu alimento no prato pesado e comido, você pede a sua conta e o garçom lhe informa que a sobremesa é por conta da casa. Por conta da casa, coisíssima nenhuma, pensará você. O preço do pudim já está embutido nos R$60 o quilo do alface que eu comi, mas tudo bem. A questão é importante porque ela vai equalizar o seu livre-arbítrio. Ela no seguinte sentido, entenda ela assim: se você decidir comer a sobremesa, você não vai pagar nada mais por isso. Se você decidir por não comê-la, você também não vai ter nenhum desconto. E aí você é defrontado com o primeiro dilema: coma a sobremesa ou não coma a sobremesa? E ele te informa que existe um balcão de sobremesas onde você poderia ir lá e escolher a sua. Muito bem, continuamos conversando com aqueles que resolveram pelo menos olhar o balcão de sobremesas, embora não seja hábito nosso comer sobremesas diariamente. E lá chegando no balcão de sobremesas, você se depara com dois tipos dela, somente duas. Você tem uma suculenta salada de frutas num lado e uma desprezível torta de limão do outro. Não é isso? Olha como estou sendo imparcial. A salada de frutas, eu não sou um especialista em salada de frutas, vocês devem estar percebendo pelo meu perfil. Mas suponho que tenha maçã, laranja, limão, não, morango, banana, não é isso que vai numa salada de fruta? Torta de limão é aquele negócio que vocês conhecem, aquela camada de pão de ló, recoberta por uma camada de creme de leite e creme e marshmallow em cima, enfim, essas coisas. E você, então, é se defrontado a escolher. Você tem que fazer ali uma opção. E, naturalmente, você vai ter os seus critérios. E se você ponderar o valor nutricional dos alimentos, se você pensar nas vitaminas, nos aminoácidos, você vai naturalmente se dirigir, aminoácidos, existe os nutrientes, tem isso em salada de fruta. Se você pensar no valor nutritivo do alimento, você vai se dirigir para a salada de fruta, não é isso? Pode pesar na sua escolha também o valor calórico dos alimentos, o quanto aquilo vai enriquecer a sua balança. E mais uma vez você vai se dirigir para a salada de frutas, não é isso? Mas geralmente não é isso, né? Geralmente pesamos pelo prazer imediato do sabor. É isso? Alguns de vocês aqui escolheriam a torta de limão? Alguém? É possível, não é? Outro dia eu fiz essa palestra e falei, aliás, foi um estudo que fizemos na nossa casa, e falei, bom, quem de vocês ia escolher a torta de limão? Aí o camarada levantou a mão e falou, eu comeria os dois. Não é de graça mesmo? É de graça, eu comeria os dois. Tá bom, tá certo. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Não é isso? Você pode, no exercício do seu arbítrio, e se você prestar atenção, é o mesmo dilema que o filho dito pródigo enfrentou. O que fazer? Guardar os seus bens e ficar na casa do pai? Gastar parcimoniosamente os seus bens ou dilapidar tudo agora nos prazeres imediatos do mundo? É o mesmo dilema. Você pode escolher um dos dois e você pode até nem pensar, nem fazer essas elucubrações, porque você escolheu não pensar. Mas, sobretudo, para a filosofia em geral e para a filosofia espírita em particular, o que importa é a seguinte pergunta: você poderia ter feito diferente? Você poderia escolher a salada de frutas? Poderia, ela estava ali. Ela estava posta. Não foi nenhum outro critério que você adotou.
mas você poderia ter adotado. Aí, se você buscar lá na questão 645 do Livro dos Espíritos, os espíritos da codificação vão dizer que sim, há algumas circunstâncias da vida física que são pré-determinadas, sobre as quais você não tem ingerência. Por exemplo, amanhã o sol vai se pôr, vai nascer às tantas horas, tantos minutos e tantos segundos. Isso está determinado, você não pode fazer nada a respeito, mas dizem eles, sobre os atos da vida moral não há determinismo. Você sempre pode fazer diferente. E aí vamos buscar na questão 964, já no quarto final do livro, tratando das esperanças e consolações, quando Kardec pergunta se sobre os atos da vida moral, em algum momento, Deus vai arbitrar um julgamento, expedir um decreto e nos abonar ou desabonar a conduta, nos louvando ou nos reprovando, ou nos condenando. E os espíritos da codificação vão dizer que este momento não existe, mas eles vão dizer mais. Eles vão nos dar o mecanismo, ele vai dizer assim, Deus tem as suas leis. Se as violardes, a responsabilidade é sua. Se cometerdes excessos, dizem eles, e olha porque o exemplo do professor de filosofia americano é importante. Se cometerdes excessos na mesa, Deus não vai emitir um decreto dizendo, tu és um glutão e eu vou te punir. Não, dizem eles. A doença e, frequentemente, a morte é a consequência com a qual você terá que arcar. Ou seja, se você escolher sistematicamente, reiteradamente, os alimentos menos nutritivos, o prazer imediato, você naturalmente correrá o risco de adoecer. Né? Os problemas da obesidade podem trazer complicações, podem trazer doenças. É assim que se... E aí eles arrematam. Assim se passa em tudo, na vida física e na vida moral. Escolhemos. E é por isso que Deus nos permite a escolha. Por quê? E aí vem a segunda parte da parábola. As consequências têm uma importante função de aprendizado. Porque aí Jesus diz, na sequência da parábola, e aí sobreveio uma grande fome naquela localidade para onde o filho tinha se dirigido. E ele começou a passar necessidades. E aí tentou se acompliciar com o fazendeiro do local e foi mandado a cuidar porcos. E na fazenda ele queria se alimentar com as alfarrobas, as vagens que eram destinadas aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Jesus começa então a nos dar a noção de profundidade no tempo das nossas escolhas. Sobreveio uma crise econômica naquele lugar, uma estiagem ou excesso de chuva, ou um presidente, sei lá, não sei, algo. Sobretudo, Jesus não fala, o pai ficou à espreita para punir o garoto. Não, o pai nem sabia para onde o garoto tinha ido. Naturalmente, sobreveio um momento de escassez. E o garoto, porque tinha dilapidado todo o seu patrimônio, passou a passar necessidades, a enfrentar as dificuldades. Se ele tivesse sido prudente, parcimonioso, quando viesse a crise econômica, ele certamente teria recursos com que se manter. Mas como ele não guardou nada, ele passou a enfrentar necessidades. E aí vem a função da dor no processo evolutivo. A função precípua, primordial da dor no processo evolutivo não é nos punir de maneira alguma, é nos educar. É nos provocar essa reflexão. É nos fazer entender que há algo errado no nosso comportamento. Assim como não existe uma doença chamada dor, a dor, a maioria das vezes, é um sintoma, não sei se tem médicos aqui, alguém vai me falar das fibromialgias. Então, vamos pensar na febre. A febre não é a doença do organismo, a febre é um sintoma de que algo está errado. Você precisa diagnosticar a origem daquilo lá. Uma infecção qualquer, enfim, alguma causa tem para que aquele
corpo padeça de febre. A febre não é o mal em si. O mal é a doença que o aflige. A dor para o espírito é a febre da alma. A dor é o sinal de que o seu comportamento foi inadequado. A dor é a resposta, é um bilhetinho do pai te convidando para voltar para casa. E olha que coisa curiosa, o garoto não aceita o primeiro bilhete, não. Ele quer ficar lá. Ele estava gostando da situação. Ele vai cuidar de porcos. Ele poderia ter voltado ao primeiro chamado da dor, mas ele não fez isso. Ele ainda se comprazia com aquela situação e ainda tentou um último recurso para continuar naquela vida. Foi cuidar de porcos. Só que aí começou a passar fome de fato. E você pode esticar a corda o quanto quiser com Deus. Eu lhe recomendo que ao primeiro sinal da dor, você já põe a mão na consciência e veja, peraí, estou fazendo algo errado, não estou? E volte para casa. Mas não, ele ficou. Ele ficou até que Jesus continua. Caindo em si, ele se lembrou da casa do pai. E falou, mas na casa do pai até os empregados são mais bem tratados do que eu aqui. Até os empregados têm alimento e eu aqui pereço de fome, diz ele. Já sei o que vou fazer. Voltarei para casa e direi a meu pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Veja que ele ensaia um discurso para fazer para o pai. Voltarei com o rabinho entre as pernas. Mas ele só pode voltar por quê? Porque ele caiu em si. O que é esse cair em si? Kardec vai chamar o cair em si, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, num tópico intitulado Código Penal da Vida Futura, como mais importante, ou não, ele não fala mais importante, é o que estou falando. Ele fala como o primeiro passo necessário para ser dado para o espírito que errou, que faliu, para a sua regeneração. E ele chama isso de arrependimento. Arrependimento é o primeiro passo. Por que é o primeiro passo? Porque enquanto você não se arrepende, você continua errando. Não é isso? E aí ele se arrependeu porque ele se convenceu que até os empregados na casa do pai eram mais bem tratados do que ele. Até os empregados tinham mais recursos. E aí ele faz uma coisa muito bacana, é ensaiar o discurso. Falava, vou voltar para casa e vou dizer para o meu pai que me trate como um dos seus empregados. E aí, meus amigos, acelerando ainda um pouco mais, vem o verso mais bonito de todo o Novo Testamento. Eu não asseguro que é de toda a Bíblia, porque ainda não li o Velho inteiramente, mas o Novo eu já li todo. E na minha opinião, o verso escrito, contextualizado dentro dessa parábola, o verso 20 do capítulo 15 de Lucas, fala assim, olha que bonito, e levantando-se foi para o pai. Ele começa assim, levantando-se foi para o pai. Porque se você se arrependeu, você tem duas maneiras de resolver esse arrependimento. Você pode ficar remoendo, se torturando pelo erro que você cometeu, ou você pode fazer o caminho de volta. E às vezes a gente está tão longe, que você fala, ai meu Deus, como é que eu faço agora? Volte. Ficar remoendo, chamado remorso, que é conecto, é um corolário do arrependimento, não é produtivo. Não adianta você ficar remoendo e falando, nossa, que burro que eu fui, que bobo que eu fui, que infeliz que eu sou. Não. Espera-se de você uma atitude ativa. Levante-se e volte para o Pai. E aí o verso termina com a mais bela expressão de o amor mais perfeito que a humanidade jamais ainda conseguiu entender. Vinha ele ainda ao longe de Jesus, quando o Pai o viu, e compadecido dele, correndo, foi ao seu encontro e o abraçou e o beijou. Compadecido dele, o pai o enxerga quando ele ainda está longe. Na verdade, o pai só estava esperando que ele desejasse, que ele deliberasse voltar para casa, para ir ao seu encontro e restituí-lo à condição de filho. Faça o caminho de volta, meu irmão.
Seja onde quer que você se encontre, quão distante você tenha estado ou esteja da casa do Pai, arrependa-se e faça o caminho de volta, porque você não volta sozinho. O Pai vai buscá-lo aonde quer que você se encontre, e ao buscá-lo já restitui a sua condição de filho de Jesus. Porque o menino inicia o discurso: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Mas o pai não deixa nem ele completar e já chama os seus servos. Ele dá de volta o anel, já põe as sandálias no pé e ainda mata um novilho cerrado e faz uma festa, porque esse meu filho estava perdido e se encontrou, era morto e reviveu. Há mais júbilo nos céus por um pecador que se arrepende e volta para casa. Essa é a mensagem. E quando você faz o caminho de volta para casa, naturalmente você vai encontrar as mesmas paisagens que você encontrou na ida. Não é isso? Quando vamos de Rio Preto para Mirassol, não vamos pela Washington Luiz, por um lado da pista. E quando voltamos, voltamos pelo mesmo caminho. É igual e contrário. Só que agora do lado de lá da pista. Agora estamos voltando para casa. O que eu quero dizer com isso é que quando você estiver voltando para casa arrependido, você vai encontrar as mesmas paisagens que você encontrou na ida. E possivelmente as mesmas pessoas que você encontrou na ida. E se na ida você foi uma dessas pessoas que estava dissipando a fortuna do pai, vivendo dissolutamente, é possível que alguém tenha se sentido prejudicado por você, enganado por você, traído por você e esteja desgostoso com você, no momento em que você também se encontrava confuso em relação, enganado em relação às leis da vida. Mas que isso não lhe seja motivo de deter-se, porque você não está voltando sozinho. Kardec vai completar naquele capítulo 7 do Céu e Inferno o processo, dizendo que ele se encerra na reparação. E na reparação, diz Kardec, você vai ser posto a fazer o bem àquelas pessoas a quem você eventualmente tenha prejudicado. É assim que se fecha esse ciclo. E se não for nessa vida, diz Kardec, vai ser numa outra. E como nós já estudamos aqui, Deus providenciará quantas vidas forem necessárias, quantos corpos forem necessários para que você complete o seu trajeto de volta para casa. Mas você já não está sozinho. E se buscarmos em Jesus, naquele momento belíssimo da cruz, quando ele, ao lado de dois ladrões, Dimas, arrependido, diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres nesse teu reino. E Jesus vira-se para ele e fala: Dimas, em verdade vos digo que hoje ainda estarás comigo no reino dos céus. Dimas não se regenerou naquele momento. Nem o Senhor o convidou para o reino para lhe aplicar uma surra ou uma punição. Não. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a partir do momento em que você se arrepende e delibera voltar para casa, você já está no reino. Você já está revestido das condições de filho de Deus. Você já se conforma às leis divinas e todos os recursos do céu e da terra serão mobilizados em favor da sua volta. Por isso, meu amigo, espero que todos nós aqui já estejamos essa noite, encarnados e desencarnados, nesse processo de voltar para casa. Mas se você ainda não está, inicie hoje essa jornada. Eu lhe asseguro, essa jornada nunca é solitária. E a esperança já vai mover o seu coração. Já vai lhe promover desde já uma consolação, que já vai te encher de júbilo, no sentido de que agora você está voltando para casa. E só para encerrar, uma palavrinha rápida a respeito da reação do outro irmão, aquele que ficou. E ao chegar em casa, encontrou a festa posta e se recusou a participar dela. Humana essa reação, não bem humana. Não vou entrar. Esse seu filho, ele gastou tudo com meretrizes e você ainda faz um churrasco para ele, e para mim você nunca deu nada, eu que fiquei aqui, e o pai instando com ele: mas filho, tudo que é meu é teu.
mas é justo que eu me alegre, o que pensar desse comportamento, além de que é muito humano? Nós poderíamos dizer várias coisas a respeito, mas vamos dizer só uma coisinha. Há uma distinção que precisa ser feita entre você conhecer e você estar convencido de algo. Porque quando você se convence de algo, você muda o seu comportamento. Quando você simplesmente conhece, não necessariamente. Muitos de nós sabemos dos malefícios do fumo, alguns continuam fumando, porque ainda não estão convencidos disso. Muitos de nós sabemos do problema da escassez da água, mas quantos de nós estão convencidos disso a ponto de economizar? Muitos de nós conhecem o Estatuto do Reino e os ensinamentos de Jesus de cor e salteado. Mas quantos de nós estão convencidos de que isso é para ser vivido? Isso é para ser aplicado. E é na sua vida, não na vida do outro. Nós temos sido cristãos teóricos a maior parte do nosso tempo. Outro dia, eu vou encerrar com essa anedotinha. Indo para Ribeirão trabalhar, onde eu sou lotado, eu ouvi um texto contado à guisa de piada, só que é uma piada tão filosófica e tão profunda que ela vai nos servir mais de reflexão do que de riso. São dois compadres, um testando a amizade do outro, pergunta para ele: compadre, se você tivesse 10 fazendas, você me dava uma? E o compadre fala: claro, te dava uma se eu tivesse 10. Se você tivesse 7 carros, você me dava um? Evidente que eu te dava um se eu tivesse 7 carros. Ah, compadre, que bom. E se eu tivesse 5 camisas, você me dava uma? O compadre fala: não. O outro estranha, mas como não? Se você repartia comigo uma fazenda, um carro, por que você não repartiria comigo uma camisa? O compadre responde: porque eu tenho 5 camisas. Eu tenho 5 camisas. Então, é assim que nós temos lidado com o cristianismo. Somos cristãos teóricos e dizemos que é para perdoar, é para compreender, é para tolerar quando é o outro. Mas quando é para você tolerar, para você compreender, para você perdoar, a gente fala: não, fica para a próxima. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe nessas lutas que nos são comuns a todos, nessa nossa jornada de volta para a casa do Pai.